Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao culto desta noite, uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, estamos ao vivo. Teremos posteriormente uma gravação também colocada, disponibilizada ali pelo YouTube. Paz a todos. Bem, deixa eu desabafar e contar aqui um pouquinho para vocês. Estou com receios de que tudo vai ocorrer bem hoje. Passamos parte da tarde toda preparando, estudando e também deixando tudo pronto para que, ao chegar nesse horário, a gente entre ao vivo, né? Mas já tive surpresas logo agora, no início, logo antes de dar o start, por isso também do nosso atraso, né? A gente ainda tem aprendido bastante com tudo isso, mas ainda temos tido dificuldades com a ferramenta. Peço a oração dos irmãos e também a compreensão de vocês. Que Deus nos auxilie para que a gente consiga ministrar e também utilizar os recursos aqui da melhor maneira possível. Meus queridos, quero convidar vocês a uma palavra de oração, quero convidar vocês a falar com Deus. Feche o teu olho, vamos juntos falar com o Pai. Bendito Deus, Pai eterno, glórias damos ao Senhor. Obrigado por tudo que nos tem permitido experimentar, viver, Tua majestade, o Teu poder, Pai, experimentar também da Tua fidelidade, da comunhão contigo, e isso tudo tem sido maravilhoso. Muito além do que nós merecemos. É a Tua graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pela Tua vida em nossas vidas. Obrigado pelos meus irmãos, pela Tua igreja. Abençoe a cada um, Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude nesta noite, em tudo aquilo que formos pensar, falar, naquilo que formos executar, a ferramenta que temos aqui em mãos, problemas que têm surgido, Pai, ajude para que glorifiquemos, louvemos o Senhor na comunhão que agora nos encontramos. Ser com cada lar, cada família, que os meus irmãos também, Pai, diante das tuas dificuldades, necessidades, sejam supridos, atendidos pelo Deus da glória, pelo Deus que tudo pode. Senhor, fale com a tua igreja, que a tua palavra venha de encontro a cada coração, trazendo edificação, Pai, a cada vida, a cada ouvinte, a cada irmão em Cristo. Perdoe os meus pecados. É o que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Por mim e pelos meus irmãos é a minha oração. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Eu quero convidar você a cantar, a entoar o cântico do Inário para o Culto Cristão, número 435. Nós temos procurado sempre trazer também hinos, não só louvores, hinetos, né, como conhecido, mas também alguns hinos. E agora nós vamos entoar um deles. Não Sou Meu, hino 435 do Inário para o Culto Cristão. Vamos louvar a Deus.
Amém. Somos do nosso Deus. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso no texto que vamos ler hoje, ali no início, né? Glória a Deus, porque somos o teu povo e ele é o nosso Deus, cumprindo assim a sua promessa, né? De que teria um povo que seria chamado teu povo. E nós somos povo de Deus e somos dele também. Bem, nós vamos continuar louvando com o cântico a cada dia. Todo dia é dia de louvar a Deus. Não sei você deve encontrar razões, inúmeras delas, para poder louvar a Deus. E esse cântico diz que a cada dia eu vou louvar ao Senhor, vou louvar ao Deus Criador. Então nós precisamos estar sempre atentos para os feitos maravilhosos de Deus, para que a gente possa continuamente louvá-lo. Vamos agradecer, vamos louvar ao Senhor. Resplandecer a tua luz.
Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todo dia, continue a cada dia louvando a Deus. Todos os dias, todos os dias. Não é só em cultos congregacionais, mas todo momento. Deus nos dá motivo para louvá-lo. Bem, nós vamos agora para o texto bíblico. Nosso tempo da quarta não é tão expandido, né? Então nós não vamos perder muito tempo, já tivemos dificuldades no início, então já quero levá-los para a nossa reflexão. Êxodo capítulo 15, irmãos, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Pretendo ir pelo menos ali até o versículo 12, tá? Uma primeira parte deste capítulo, vamos ver que nós conseguiremos juntos aqui hoje. Êxodo capítulo 15. Antes de iniciarmos a leitura, vou compartilhar com vocês aqui um breve resumo da quarta passada, para você que não esteve conosco, para que acompanhe, né, o fio da meada, o raciocínio que estamos tendo aí na leitura sequencial do livro de Êxodo, né? Capítulo 14, finalzinho do capítulo 14, talvez um dos feitos mais memoráveis de Deus aqui no Antigo Testamento, travessia do povo no Mar Vermelho, quando o povo é resgatado da perseguição dos egípcios. Falamos sobre algumas coisas a partir do versículo 15, na quarta passada, e exatamente no versículo 15 já demos ênfase ali sobre a hora de avançar. Quando Deus fala para Moisés, porque você está clamando a mim, diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. Existem momentos que precisamos ter a ação, tomar atitude, avançar. Foi a fala de Deus para Moisés. Falei na quarta passada que não era uma reprimenda sobre orar, mas sim sobre orar e agir. Orar com fé. E eles precisavam avançar, porque o milagre estava para acontecer. Pouco mais à frente, versículo 20, uma nova ênfase que demos ali, que o inimigo pode até se aproximar de nós, mas somente se Deus permitir. Né? Então, a coluna de nuvem de fogo parou entre o povo de Israel e o povo do Egito, não permitindo que eles avançassem. Só depois em que ela se deslocou, que ela saiu dali, é que eles puderam avançar. Conosco também não é diferente. O inimigo só pode chegar perto se Deus permitir. Não esqueça disso. No versículo 24, 25 também demos uma ênfase falando sobre o ataque que os egípcios realizaram na madrugada. Né? Ainda que muitos exércitos utilizavam desse expediente, atacar de madrugada para poder surpreender os seus inimigos, né? Principalmente na última vigília da madrugada, da noite, mas os surpreendidos na questão foram eles. Deus estava com o povo de Israel, né? E no versículo 25 ficou claro para eles que Deus é quem lutava pelo povo. Então eles é que foram surpreendidos, mesmo com suas estratégias, o seu desejo, ímpeto de perseguir o povo de Israel, eles ainda assim é que foram surpreendidos e foram frustrados. No versículo 31, capítulo 14, 31, nós falamos sobre o desfecho em que culmina com o temor e a confiança em Deus. O povo de Israel é visto desta maneira, não só em Deus, mas também no líder erguido pelo próprio Deus para o povo, Moisés. Né? Então diz o versículo 31 que o povo temeu a Deus e confiou no Senhor, como também em Moisés. Isso foi muito importante, até porque eles teriam ainda uma jornada pela frente, e Moisés agora estava com moral, Moisés agora estava com a confiança do povo como líder ali diante deles, né? Mas, claro, sendo sempre orientado pelo nosso Deus. Bem, isso então é o que nós ressaltamos aqui na quarta-feira passada. Deixa eu já colocar aqui meu chat para funcionar, porque senão depois ele deixa de aparecer alguns
alguns pedidos de orações dos meus irmãos, né? E aí eu não quero perder nenhum. Bem, deixa ele. Como disse para os irmãos, está dando dificuldade aqui na minha página, no computador do lado de apoio, diz que a página não foi encontrada. Eu não consigo acompanhar o que vocês estão escrevendo no chat neste momento. Tá? Mas vamos lá, vamos ver se até o final isso corrige. Bem, vamos à leitura de Êxodo 15. Êxodo 15, versículo 1, é a leitura desta noite. Está na tela para você. Então, Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Bem, nós temos aqui um texto bem interessante. O livro de Êxodo vem sendo registrado com história sobre o povo de Israel, e aqui nós temos um registro de uma poesia, né? Um cântico, uma forma poética nesse trecho de Êxodo que nós vamos abordar aqui nesta noite, tá? Bem, ele tem algumas divisões, nós vamos ter do versículo 1 até o versículo 12, foi o que exatamente falei que pretendo chegar até esse versículo, onde esse cântico vai ressaltar o poder de Deus, o poder dele de salvar o povo, de ter tirado eles do Mar Vermelho. Depois, numa segunda parte, do 13 até o 18, nós vamos ter ali um pouco de uma vista, uma visibilidade sobre as coisas futuras, né? A implantação do povo de Israel na terra prometida. Eles já começam a louvar a Deus por aquilo que vai acontecer. Olha que coisa interessante. Eles louvam numa primeira parte sobre aquilo que Deus fez e estão louvando numa segunda parte sobre aquilo que Deus vai fazer. Temos como aprender já nesse texto, né? Nesse trecho, nessas informações, nós podemos sim louvar a Deus por tudo que ele tem feito e, na fé que temos em Deus, já louvá-lo por aquilo que ele irá fazer também. Há também uma outra separação, uma outra divisão nesse texto, que é entendida como as estrofes deste cântico, né? Cada estrofe vai começar ali com um louvor a Deus e terminar com uma descrição da derrota dos egípcios e todo o seu exército. Então há uma primeira estrofe aí, pegando esse primeiro versículo, indo até o versículo 5, depois uma segunda do 6 até o versículo 10, então no 6 novamente inicia com uma descrição e louvor a Deus, e no 10 vai terminar novamente com a derrota dos egípcios, e uma terceira estrofe do 11 até o versículo 18, uma estrofe aí um pouco maior, tá? Mas a gente tem essas separações e vendo exatamente em cada uma delas o início do louvor a Deus, né? Ele começa louvando a Deus, fala um pouquinho dos acontecimentos, derrota dos egípcios, começa uma nova estrofe, louvando a Deus, derrota dos egípcios, começa uma nova estrofe, assim vai. Bem, desse versículo primeiro aqui, achei interessante o formato, o momento em que eles estão louvando a Deus. Diz o texto que Moisés e os israelitas entoaram este cântico. Encontrei uma outra versão que diz assim, cantaram juntos. E isso é interessante, é curioso, né? Nós aprendemos como igreja do Senhor Jesus Cristo, nossos cultos, a nossa liturgia, temos sempre momentos de louvores juntos, né? E até algumas que chamamos de apresentações especiais, onde os coros, os corais participam e louvam a Deus. Aqui está o povo de Israel. E aí eu fico imaginando o que não foi esse coral, a beleza deste coral à beira-mar, logo depois de uma grande vitória dada por Deus, e eles louvando a Deus juntos, todos ali, vendo, acabando de ver a grande obra do Senhor, né? Bem, a gente também aprende muito com isso. Precisamos louvar a Deus, participarmos juntos
da obra de Deus e aí juntos também louvarmos ao Senhor por tudo que ele tem feito. Nesse mesmo versículo 1, é interessante que ele fala assim: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, ou pois triunfou gloriosamente. É uma maneira de ele dizer que vai louvar a Deus e dar a razão pela qual ele está louvando, ok? Eu vou cantar ao Senhor. Por quê? Porque ele triunfou gloriosamente. Isso para o povo, para Moisés, já foi a razão, o motivo para louvar a Deus. E é isso que eu estava perguntando para vocês, ou compartilhando ali ainda na ministração do louvor antes da palavra. Você tem alguma razão para louvar a Deus? Será que você precisa ficar caçando motivos, razões para louvar a Deus? Por que que você louva a Deus? Já se perguntou isso? Ah, eu louvo porque o líder do louvor, ou o Cezinha está lá ministrando, ou o William, seja quem for, o Wagner, eles pedem para a gente ficar de pé, a gente fica e louva. Mas você tem motivo para louvar a Deus? Você, como diz o cântico, né, conta as bênçãos que Deus tem realizado, e aí nisso você louva a Deus? Louvar é elogiar, é você exaltar ao Deus por tudo que ele tem feito. Então você deve sempre ter um registro dos feitos de Deus na sua vida. Isso vai fazer com que você constantemente louve a Deus. Quem guarda, quem percebe o que Deus faz, tem motivo para louvar a Deus. E aí não para de louvar. É como foi o cântico, a cada dia, não só a cada dia, cada hora, cada minuto. Vive em louvor, em adoração ao nosso Deus. Ainda, finalzinho desse versículo primeiro, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aí a gente vê o poderio militar dos egípcios indo, eu ia falar caindo por terra, mas não foi nem por terra, né? Caindo pelo mar. Mesmo com os seus cavalos e cavaleiros que apresentavam, que deixava claro, né, essa potência militar que era o Egito, eles não foram páreos para Deus, para Deus. Deus triunfou gloriosamente. Não existe poder que possa fazer frente com Deus. Não existe poder que possa ser para Deus. No céu, na terra, no mar, seja onde for. Né? Deus vence a todos. Ok? Vamos ver o versículo 2. Vamos caminhar mais um pouquinho. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Nós vemos já nesse versículo, continua, né? Eu louvarei e o Deus de meu Pai é o Deus de meu Pai, eu exaltarei. Até aqui. Percebe aí nesse versículo 2 a quantidade de pronomes possessivos nesse versículo, né? Então ele chega a dizer várias vezes: o Senhor é meu Deus, é minha canção, é minha força, é minha salvação. O povo de Deus está exatamente se identificando e iniciando essa relação com Deus. Antes se dizia sobre Deus, Deus dos meus antepassados. Chega até a falar isso aí, né? No finalzinho do versículo 2, é o Deus de meu pai. Mas um pouco antes ele já disse, é o meu Deus, eu louvarei. Então, a experiência que eles tiveram com Deus agora permite que eles vejam Deus como sendo um Deus exclusivo deles, próprio deles. Já não é um Deus somente com uma relação, uma ligação com os antigos, mas um Deus com relação comigo, né? Por tudo que eles viveram. E aí eles percebem que Deus complementa ou está em tudo na vida deles. Se estou fraco, Deus é minha força, né? Deus é a minha canção, estou alegre, ele é o meu motivo de louvar. Né? Se estou perdido, se estou precisando de resgate, ele é a minha salvação, né? Ele é o meu Deus. É assim que nós precisamos enxergar Deus também. Essa canção de Moisés, ela vai se apresentar em outros momentos, principalmente
nesse início, esse versículo 1, versículo 2, dizendo de Deus minha força, meu cântico, minha salvação, a gente percebe em outros trechos no Velho Testamento, por exemplo. Um deles está lá em Salmo 118, versículo 14. Olha a semelhança com o versículo 2. Salmo 118, versículo 14. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele é a minha salvação. E aí depois a gente vai encontrar também no texto de Isaías, capítulo 12, versículo 2. Isaías 12, 2. Deus é a minha salvação, terei confiança, não temerei o Senhor. Sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico, ele é a minha salvação. Texto, cântico de Israel e de Moisés, ele era entoado pelo povo depois, ao longo do tempo. Não era um cântico exclusivo daquela geração, patenteado, e é o cântico de Moisés e só dele, e ninguém mais pode cantar. A gente percebe exatamente em outros pontos o povo louvando da mesma forma. É a minha salvação, é o meu cântico, a minha canção, ele é o Deus da minha força. Então a gente percebe isso. Depois vamos encontrar lá na frente, com João em Apocalipse, algo muito interessante e semelhante ao que se vê aqui no Êxodo 15. Apocalipse 15, versículo 1 até o versículo 4, a gente vê também sendo mencionado o cântico de Moisés, só que agora cantando pelo povo que venceu, que venceu a besta, que passou pela vitória sobre a besta, e agora estão louvando também ali e semelhantemente à beira-mar, só que é um mar semelhante ao mar de vidro. Então a gente vê as semelhanças aí com o capítulo 15, dá uma olhada. Apocalipse 15, versículo 1 ao 4. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta. Olha que semelhança, né? Enquanto estava o povo de Israel junto ao Mar Vermelho, aqueles que tinham vencido o exército egípcio, né? Agora a gente vê em Apocalipse aqueles que estão semelhantes no mar de vidro, daqueles que venceram a besta. Continua. A sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. E aí é que está. Os atos de justiça de Deus que se tornam manifestos a nós precisam ser declarados, precisam ser falados, proclamados, para que exatamente outras nações vejam o grande Deus, se prostrem diante dele, reconheçam a majestade de Deus e se juntem a nós nesse louvor ao grandioso Deus. Então, a gente percebe aqui novamente esse cântico de Moisés também sendo apresentado lá no texto de Apocalipse. Bem, vamos continuar aqui, Êxodo, deixa eu voltar lá no Êxodo 15, Êxodo 15, versículo 3. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Pequenininho mesmo esse texto, né? Até achei que ia continuar, mas ele é pequenininho, porém profundo. Os irmãos devem se lembrar que lá no capítulo 14,
versículo 14 também, vou colocar para vocês, do 14, do capítulo anterior. Moisés, quando falava ao povo, tentando também trazer ânimo a eles, disse assim: o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. E agora Deus havia acabado de lutar por eles. Eles não precisaram lutar. Simplesmente Deus foi o guerreiro que lutou por eles. Era comum em batalhas antigas essa proposta, às vezes, ter pessoas que simplesmente ter guerreiros que simplesmente batalhavam pelo exército, em nome de todo o exército. Um exemplo disso é a batalha de Davi e Golias, né? Saiu um guerreiro dos filisteus para lutar com um guerreiro do povo de Israel. E quem vencesse seria então a vitória de toda a nação. Deus foi esse guerreiro para Israel. Eles não precisaram lutar, Deus lutou por eles, ok? E o Deus que para os egípcios era desconhecido, a gente falou várias vezes aqui, desde o capítulo 6 em diante, quando o próprio faraó, né, questiona quem é Deus, quem é esse Deus que veio para libertar vocês, né? E agora ele está dizendo, Deus é o guerreiro, e o nome dele é o Senhor. Ficou claro que exatamente eles entendiam que Deus é quem havia conquistado aquela batalha para eles, ok? Deixa eu fazer uma pergunta aqui diante disso. Você tem buscado lutar suas batalhas como? Você luta suas próprias batalhas sozinho ou o Senhor é o guerreiro? Você pode dizer aí também, né? Como Êxodo 15, 3, o Senhor é guerreiro. Vou colocar aqui de novo para você e para mim. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Que Deus seja o nosso guerreiro. Nós não precisamos lutar sozinhos. Deus, ele luta junto conosco. Muitas das lutas não precisamos nem lutar. É somente Deus, ok? Versículo 4 e 5 já. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Então, como estava dizendo, eles cantam os feitos de Deus, tá? Não só elogiam, louvam a Deus, mas também no cântico apresentam os feitos de Deus. E o que Deus tinha feito está sendo relatado aqui. Ele afundou o exército egípcio no mar. E aí a gente presta mais atenção exatamente na onipotência de Deus, né? E há um contraste da onipotência de Deus com a falta de reação daqueles que se opuseram a Deus, né? Deus, no seu poder, ele simplesmente lança, joga os carros de guerra e o exército do faraó, né? Seja qual for um guerreiro que se apresente para lutar contra um exército, ele pode vencer, derrubar alguns dos seus oponentes, mas ele talvez não tenha força para lançar os carros no mar, né? Simplesmente Deus fez isso. Ele lançou não só os carros, mas o exército todo, né? Os carros, os cavalos, todos eles no mar. E ainda diz o versículo 4, para enaltecer ainda essa potência de Deus. Foram os melhores oficiais do Egito. Todos esses foram afogados no mar. Não foi qualquer um, eram os melhores guerreiros deles. Eles foram vencidos por Deus, ok? E a característica de como eles foram vencidos está exatamente no versículo 5. Como pedra desceram ao fundo. Não mostraram nenhuma reação diante do grande poder de Deus. Afundaram como pedra. A gente vai encontrar lá em Jeremias capítulo 51, o versículo 63 e 64, repito, Jeremias capítulo 51, versículos 63 e 64, uma semelhança também de Deus operando com esse poder maravilhoso sobre uma outra nação, afundando-os como pedra, né? Que seria a Babilônia.
Olha o que diz o profeta ali, Deus falando ao profeta, né? Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga, assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui termina as palavras de Jeremias. Então, na sua profecia, ele simplesmente diz, olha, Babilônia vai afundar. E ainda tem essa demonstração, né? Pegue o rolo, amarre uma pedra e jogue. Assim como esse rolo está afundando, assim também vai acontecer com a Babilônia. Ela vai afundar como pedra, como nós estamos vendo em Êxodo 15 acontecer com os egípcios, sem reação. Isso porque Deus, é com Deus que eles estão lutando, por mais que reajam, parece como nada, parecem como pedras imóveis que só afundam pelo poder de Deus. Não importa, não importa, mesmo que aparentemente toda a força inimiga. Deus é sempre mais forte. Para Deus eles nada são. Okay? Lembre-se disso. Né? Vão ser como pedras jogadas no mar. Versículos 6 e 8, até o 8, Êxodo 15. Agora o versículo 6. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviastes o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Há um simbolismo aqui, quando no cântico eles falam sobre a mão direita de Deus, versículo 6. Essa mão direita era sempre uma demonstração do poder, a mão forte, né? Não para mim, que sou canhoto, eu mexo, trabalho melhor com a mão esquerda. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas usam a direita e ela fica tendo essa ligação com a mão forte, a mão de poder. Então, eles estão dizendo que Deus, com a sua mão forte, simplesmente derrotou o inimigo, despedaçou os oponentes, mostrando também novamente a onipotência de Deus. Nós falamos também do capítulo anterior, quando Deus para as águas usando da força da natureza, com um vento oriental. Né? E aqui novamente é mostrado isso no versículo 7, agora com uma expressão, como disse, poética, né? O versículo 7, parte B do 7 e 8, né? Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. E pois o teu forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. Então é como um respirar de Deus. Deus, claro, não precisa de muita coisa para vencer, seja o maior inimigo que se apresente. Ele simplesmente soprou ou respirou e as águas pararam. Também aqui ele fala sobre coagular ou congelar as águas no coração do mar. Isso também é uma forma poética de falar, né? De que a água parou, não que elas ficaram congeladas, né? Petrificadas, seu estado sólido, mas as águas foram impedidas de agir simplesmente pelo poder de Deus, como que com o sopro das suas narinas, usando da força da natureza, o vento oriental, para que as águas não caminhassem. Deus tem as suas armas, ele tem a sua forma de lutar contra quem quer que seja. E aí, quando vemos o versículo 9, Êxodo 15, 9, diz assim, o inimigo se gloriava. Eu os perseguirei, e eu os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Aqui, claramente, uma presunção dos egípcios, dos inimigos, né?
quando o capítulo 14, lido por nós semana passada e retrasada, mostrou que eles olharam para o povo de Israel e acharam que o povo estava perdido. E perdido e encurralado, uma presa fácil para eles. Então, agora vai ser fácil. A ideia é que Deus os havia abandonado. Deus que fez tudo aquilo no Egito, as 10 pragas, né? No Egito, agora, na hora que eles estão saindo, eles estão perdidos, encurralados. Então, Deus os abandonou. Certamente a gente coloca a mão de novo nesse povo e vai escravizá-los novamente. Não só escravizar, mas acabar com eles, devorar. Essa era a presunção do povo, da liderança do Egito. Só que não, Deus não permitiu, Deus continuava com o povo, né? Eles são frustrados pelo tamanho poder de Deus. Até mesmo o inimigo das nossas almas já apresentou essa presunção, e aí diante do próprio Deus, eu quero compartilhar com vocês Isaías capítulo 14, o versículo 13 e o versículo 14. Isaías, capítulo 14, o versículo 13 e 14. Nós lemos assim: Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Aqui falando sobre as nações, mas também trazendo à tona aí a presunção do Lúcifer, que antes anjo de luz, tinha esta ideia, né, de ser acima de Deus. Eu vou conseguir, eu farei, eu subirei. E a gente sabe no que deu, né? A queda do anjo Lúcifer, e aí se tornando aí agora o inimigo das nossas almas, né? E ele também teve essa ação, essa atitude de achar que poderia algo acima de Deus. O povo do Egito também teve essa mesma presunção. Nós vamos fazer, nós vamos derrotar, nós vamos devorar, e simplesmente acabaram mal diante daquilo tudo. Bem, Êxodo 15, versículo 10 e 11. Vou voltar aqui no texto para me identificar. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estende a tua mão direita e a terra os engole. Até aqui. Novamente, versículo 10, ele fala do poder de Deus, né? E Deus soprando, né? Falando novamente sobre aquele vento oriental que veio para fazer com que as águas parassem, e numa outra expressão, num outro exemplo, né? Que nós vimos no versículo 5, que lá eles afundaram como pedra, que ele coloca aqui, eles afundaram como chumbo nas águas volumosas, mas deixando claro a inoperância do exército egípcio. Okay? Então, Deus sempre sendo visto como o de todo poder e o inimigo sem qualquer reação. Aí no versículo 11, esse trecho é interessante porque eles colocam que ninguém é semelhante ao Senhor. Quem é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade? Isso seria maravilhoso para o povo de Israel se esse entendimento e essa maneira de enxergar Deus permanecesse em toda a sua história. Né? O próprio Deus, quando vai entregar os 10 mandamentos a eles, deixa claro, né, que Deus é o único Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Né? E eles tinham essa ideia, aprenderam que ninguém é semelhante a Deus. No entanto, com o passar do tempo, a gente percebe exatamente o povo de Israel
se debandando, adorando outros deuses, indo como as nações pagãs, né, servir a Baal e a tantos outros deuses. Eles precisavam manter essa ideia de que Deus realmente é inigualável. Deixa eu ler um trecho aqui de Isaías 45, versículo 5 com vocês. Diz assim: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim. Não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que que você não tenha me admitido. Então são palavras do próprio Deus. Não há nenhum outro como Deus, não há nenhum outro além dele. Deus é realmente inigualável. O povo de Israel viu isso ali diante da vitória sobre os egípcios na beira do Mar Vermelho, mas se deixou levar por outros deuses no contato com outras nações. Meu pensamento, minha oração aqui é que, mesmo que você na Terra, em contato com outras pessoas, não se esqueça, não deixe de compreender Deus como o único Deus, Deus como inigualável, ninguém se compara a Deus, ok? E ainda, terminando aqui o versículo 12, ele fala de novo de Deus estender a mão direita, a mão de poder, né? E a terra os engole. E aqui aconteceu com os egípcios, no caso, né? O mar os engoliu, apesar da expressão dizer a terra, mas a gente vai ver depois eles experimentando esta questão, essa experiência da terra engolir aqueles que vão contra Deus, aqueles que desobedecem a Deus, que está ali em Números capítulo 16, versículo 31, capítulo 16 em geral, né? Na desobediência de Coré, Datã e Abirão, em que serão tragados, engolidos vivos pela terra. Né? Isso é uma maneira de Deus também trazer ali a sua justiça, a sua disciplina para aqueles que não obedeceram e se levantaram contra o próprio Deus. Esse foi o fim deles. Bem, eu vou parar por aqui com vocês, e como disse, capítulo 15 ele tem aí umas divisões desse cântico. A gente viu essa primeira parte, o louvor sendo efetuado a Deus exatamente por aquilo que Deus fez. Eles exaltam, eles vão enobrecer, engrandecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez. E nós podemos fazer o mesmo. Do 13 em diante, que nós veremos então na quarta-feira que vem, eles já prevendo e com fé de tudo aquilo que vai acontecer, né? Diante das demais nações, até a conquista da terra, eles já estão louvando a Deus por aquilo que Deus vai efetuar na vida deles. Que seja assim também na minha e na sua vida. Não deixe de louvar o Senhor. Você tem N motivos. Todo dia, Deus te dá um novo motivo para louvar a Ele. Você não precisa estar num culto dentro de um culto presencial, num culto congregacional, melhor dizer, né? Para poder louvar. Você tem motivos para louvar a Deus. Aí no seu lar, sozinho onde está, lembre-se sempre de engrandecer e de louvar a Deus. Que a palavra de Deus nesta noite edifique a minha, a tua vida. Que Deus continue sendo louvado por cada um de nós. Meus irmãos, neste momento, então, deixa eu já tentar recuperar aquilo que eu falava para vocês, para eu acompanhar os seus motivos de oração, uma vez que o computador de apoio não está legal das pernas. Eu até receio sobre a transmissão do culto de amanhã, porque pretendo não deixar ele nessas condições e levá-lo para uma avaliação amanhã cedo, e aí eu não sei se ficar pronto para o culto da noite, mas eu prefiro correr esse risco para amanhã e tê-lo no domingo, né? Domingo de manhã, também domingo à noite, já ter ele ajustado, avaliado para o culto de domingo também, que nós teremos. Bem, realmente eu tenho dificuldade de captar o que vocês estão
escrevendo no chat aí. Deixa eu tentar atualizar a página. Eu vou já colocar para vocês os motivos que nós tivemos domingo, os motivos de oração, e você vai poder dar uma olhada aí. Deixa eu só fazer mais uma tentativa de atualização aqui para poder orar pelos seus motivos de oração também. Vamos lá. Se você tá com o seu zap aí e puder compartilhar também pelo WhatsApp, tá vazando o som aqui do outro computador, puder compartilhar o que você está colocando agora no chat também pelo WhatsApp, vai me ajudar, tá bom? Mas se ficar difícil, a gente vai dar um jeito aqui e tentar pegar, senão no domingo eu também vou transmitir aos irmãos, tá bom? Ok. Vendo até o WhatsApp aqui para ver se tinha motivo de oração, eu tive uma contribuição e agora consegui ver aqui uma mensagem do Davi, nosso diácono, né? Falando que leu na internet que vários aplicativos estão estáveis, Facebook, WhatsApp, Instagram, várias pessoas não estão conseguindo entrar. Então tá um pouquinho explicado aí a minha dor de cabeça toda aqui, né? Então é uma coisa geral. Obrigado, Davi, obrigado por compartilhar. Já compartilhou já no início lá, mas eu fui ver mais agora, mas eu agradeço. Olha só, irmãos, temos pedidos de orações aqui, agora eu estou conseguindo começar a ver. Vamos caminhar. Irmã Estela, boa noite. Irmã Cleonice, boa noite. Irmã Maricélia, Letícia, Suzy. Irmã Cleonice pede oração por sua vizinha Rose, que está com Covid. Deixa eu anotar. Irmã Cleonice, pela vizinha Rose, que está com Covid. Aí temos aqui a irmã Nádia, boa noite, paz. A irmã Palmeira também, paz. Também agradeço pelo emprego do Jefferson Jé, porque isso foi coisa de Deus. Nem currículo ele tinha deixado nesse lugar. Chegou mensagem hoje para ele perguntando se ele poderia fazer a entrevista hoje, às 15. Ele foi e fez, passou e vai começar amanhã. Então vamos louvar a Deus pelos seus feitos maravilhosos. Jefferson, irmã Neuza, família, né? Louvem a Deus por isso, assim como nós acabamos de ministrar aqui. Ok, agradecimento pelo emprego. Deus é maravilhoso, gente. Irmã Marinha, boa noite. Irmã Elizabeth, em oração pelos enfermos, ok. Paz, irmã Rubiana. Irmão Taveira, peço oração por uma senhora amiga da minha filha, Jalda, que está com Covid. Okay. Amiga da Jalda está com Covid. Irmão Taveira, me confirma se estiver me ouvindo ainda aí. Eu peguei a Júlia esses dias na escolinha, porque ela estudou ali com o Gabriel, né? E ela me comentou que foi aniversário da vovó Yara, se não me engano, na segunda-feira. Se for isso, me confirma, irmã. Pode colocar aí no chat. Eu quero também louvar a Deus pela vida da irmã Yara. Marinha, agradeço a Deus primeiramente, aos irmãos pelas orações. Minha mãe está bem, graças a Deus. Foi um pedido já da semana passada, né? Da irmã pela mãe, e Deus já tem agido na vida dela. Então vamos agradecer e louvar a Deus juntos. Mais um motivo para agradecer, para louvar a Deus pela melhora da mãe. Sérgio, meu irmão, pede por um colega de serviço que está internado devido ao Covid. O nome dele é Rafael Caldim.
Covid internado. Ok. Vamos ver se tem mais para baixo. Bem, deixa eu até confirmar por aqui também. Ok. Meus irmãos, esses são os motivos que eu consegui captar aqui, tá? Se eu esqueci por ler algum, como sempre tenho feito e pedido, me perdoem e nós vamos tentar ao final ver se ficou alguma coisa sem que a gente tenha percebido agora. Dos pedidos e compartilhamentos de domingo, nós temos o que estamos colocando agora como um costume, a oração pelos irmãos que nos visitaram ou acessaram a transmissão de culto conosco. A gente tem uma nova modalidade, uma nova maneira de visitantes na nossa igreja, né? Antes a gente sempre buscava notar e saudar os nossos visitantes presenciais, e agora temos também visitantes que estão na transmissão, que não difere daquele visitante presencial. Nosso desejo é que eles também sejam abençoados e que retornem outras vezes, né? Tivemos no domingo o irmão William Rufino, o irmão Ricardo, Marcelino, a irmã Edna, que estiveram ali presente conosco no culto presencial e tem constantemente estado conosco também nas transmissões. Eu vi na transmissão de domingo ainda a irmã Márcia Rosdaibida, a irmã Suzy, que já é frequente conosco, a irmã Jo, que também já membro desta igreja há algum tempo atrás, mas sempre bem-vinda, faz parte desta família. O irmão Rogério Marcondes também está sempre conosco nas transmissões, família. Irmã Sandra Silva da mesma maneira. Tem alguns irmãos que já estão ficando, já não são mais visitantes, são frequentadores, ok? Visitante, aquele que vem 1, 2, 3 vezes. Tem alguns irmãos que já estão conosco frequentemente. A irmã Rosemary também está sempre conosco, Paulo Sérgio, também vemos bastante, Sheila Raquel, minha cunhada também, Mara Ferrari, uma tia minha de Osasco, nos visitou também na transmissão, e irmão Cleto. Tá aí os nomes, irmãos, orem por esses queridos amigos, irmãos, que Deus os abençoe também. Aí temos um pedido de oração da irmã Estela pelo consolo da família do pastor Jonas, que faleceu. Era um motivo de oração apresentado dias atrás. Aprove ao Senhor recolher pastor Jonas. Fica o nosso consolo e nossos sentimentos a toda a família e as nossas orações. A irmã Dilza pediu pela saúde, pela sua própria saúde e também pela sua filha Vanessa e também por toda a sua família. A irmã Marinha pedindo também por sua família. A irmã Bernadette, que esteve conosco também no culto de domingo à noite presencial, também nos comunicou o falecimento de uma das suas tias ali de Maceió e pede oração pela família e familiares. Também os nossos sentimentos e orações por eles. A irmã Jandira agradece pela recuperação da sua sobrinha Eliane. A irmã Rúbia agradece pelo resultado negativo da sua irmã Cícera e também por sua família. A irmã Elisa agradece pelo aniversário da sua neta. Ela esteve também conosco à noite e nos comunicou. Aí tivemos também agradecimento a Deus pelo aniversário da irmã Maricélia, domingo mencionamos, e soubemos na semana do nosso irmão César. Então, pelo menos 4 aniversários. Maricélia, César, a neta da irmã Elisa, e eu só preciso dar confirmação, mas vou orar por ela, a irmã Yara, mãe do Gilivânio, esposa do nosso irmão Taveira. Ok? Esses que eu soube, de repente tem mais, me comuniquem, me passem, queremos, como dissemos hoje, louvar a Deus, mais razões para louvarmos a Deus. Orem pelo nosso irmão Eduardo, que ainda está internado.
Orem pelo Jefferson, ele passou também um pouquinho antes aí do início do culto, por isso repeti, já estava aí no chat, agradecendo pelo seu novo emprego, ok? Bem, no WhatsApp não chegou nada, nós vamos então orar, irmãos. Fecha o teu olho, nós vamos juntos falar com Deus, vamos colocar esses motivos de orações perante o Senhor. Pai de toda eternidade, agradeço ao Senhor pelas nossas vidas, agradeço ao Senhor por todos os livramentos, agradeço ao Senhor por tudo que tem feito. Realmente, Deus, são muitos motivos para louvarmos, para bendizermos o Senhor. Todo dia, sempre, o Senhor nos dá razões. E não queremos parar de louvar. Que isso não seja somente um louvor entoado da boca para fora, mas que possamos todo o tempo louvar, bendizer, exaltar, engrandecer ao Senhor. Que o Senhor é Deus maravilhoso para nós. Nos abençoa, nos resgata, nos livra. O Senhor é maravilhoso, Deus. Pai querido, agradeço pela minha família, pelo ministério, agradeço pelo privilégio de lhe servir, agradeço pela vida em Cristo. Peço, Pai, por mim e pelos meus irmãos. Apresento a vida do Jefferson e agradeço ele, louvo o Senhor com ele e com a sua família pela maneira tão maravilhosa que o Senhor permitiu ele, Pai, de iniciar num novo emprego. Que ele possa fazer um bom uso, Pai, das suas aptidões ali, que ele seja abençoador onde ele estiver, que se veja o Senhor através da vida dele, do trabalho dele, Pai. Por favor, enquanto ele estiver ali, abençoe ele e o lugar do seu trabalho também, Senhor. Graças te damos pela vida da nossa irmã Neuza, pelo Paulo, também pelos seus irmãos, o Jean, o Marcos, sei com todos eles, Deus, em o nome de Jesus. Pai, agradeço pela vida da nossa irmã Yara. Obrigado pela vida dela, Senhor, por mais um ano de vida da irmã Yara. Continue abençoando, que ela seja bênção para quem estiver ao seu lado. Sei com os seus filhos, netos, sei com seu esposo, irmão Taveira. Por favor, Deus, contemple para que mais e mais anos de vida essa irmã tenha e que possamos juntos bendizer e louvar o Senhor. Obrigado, Pai, pela comunhão com ela. Também pela nossa irmã Maricélia, também pelo nosso irmão César, irmãos esses que também completaram anos de vida, a netinha da nossa irmã Elisa, ser com eles, Pai, também conservando, guardando-os, que cada ano, cada dia de vida, Pai, de cada um deles possam ser vividos com extrema alegria e sendo o Senhor a alegria deles. Obrigado por estas vidas. Coloca em tuas mãos a vida do nosso irmão Eduardo, ser com a sua saúde, Deus. Traga-o de volta ao seu lar, Pai. Restaure ele por completo. Ser com a nossa irmã Lio, Pai, que tem passado por esse tempo de ansiedade por vê-lo novamente ali no seu lar, ser com seus filhos, ser com seus netos. Os médicos que estão sob o cuidado dele, Pai, que eles sejam instrumentos em tuas mãos, saibam discernir cada nova etapa, cada situação que se passa na vida do nosso irmão. Tem misericórdia, Deus. Por favor, tua igreja clama em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor tem guardado ele, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, pelo seu retorno, seu estabelecimento pleno em sua saúde. Deus amado, eu quero também colocar diante de ti
a vida da irmã Cícera, ser com ela. Pai, obrigado porque o Senhor permitiu a saúde a ela. Obrigado, Pai, porque nada de grave se viu diante da sua enfermidade. E o resultado, Pai, das evidências, dos sinais que apontavam essa doença tão terrível, deu negativo. Ser com a Cícera, com a irmã Francisca, com a irmã Rubenilza, com seus demais familiares. Abençoe-os, Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço também, Senhor, pela vida da Eliane, sobrinha da nossa irmã Jandira. Agradeço ao Senhor pela tua misericórdia manifestada na vida dela, pela recuperação que ela teve. Glórias a ti, Senhor. Que outras pessoas também percebam o teu agir na vida dela e reconheçam que foi pelo teu poder, Pai, esta restauração. Ser com a irmã Jandira, seus filhos e netos, ser com todos eles também, Senhor. Peço o teu consolo à família da nossa irmã Bernadette, da nossa irmã Nena, ser com a mãe dela, Pai, ali no Nordeste, com seu irmão Luciano. Conforte cada um dos seus familiares, Pai. Ser com eles. O Senhor sabe quanto temos um carinho por essas famílias, por esses nossos irmãos, e suplicamos que o Senhor os console pelo teu Santo Espírito. Não sendo diferente, Pai, com a família do pastor Jonas, familiares também da nossa irmã Estela, Pai, contemple-os, guarde-os em nome de Jesus. Dê a eles, Pai, a dose do teu conforto. Ser com eles a cada lembrança, cada momento de saudade, Pai, que certamente vem, para que a dor não seja acima, Pai, do insuportável. Nós temos a esperança em Cristo, de que nos veremos novamente, que essa esperança esteja sempre no coração dos familiares do pastor Jonas, familiares da nossa irmã Estela. Peço, Pai, pela família da nossa irmã Marinha, ser com ela também, Pai. Obrigado pela melhora da sua mãe, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Guarde, Pai, seus filhos, seu esposo, ser com todos eles em nome do Senhor Jesus. Peço também pela nossa irmã Dilza, ser com ela, Senhor, com a Vanessa, com os seus filhos, os exames que a irmã está fazendo, Pai, os cuidados necessários pelos médicos na vida dela, tudo colocamos diante do Senhor. Obrigado, Pai, também pela fé da nossa irmã Dilza, obrigado por poder viver a comunhão em Cristo ao lado dela. Pai, eu peço também pelos nossos amigos, irmãos que têm cultuado conosco, que têm nos dado a alegria da sua presença, ou então do acompanhamento, ainda que no virtual, Pai. Se com cada um deles. Peço pelo William, pelo Ricardo, pela sua mãe Edna, pela Márcia Rose da Ibida, pela Suzy, pela Jo e Erivaldo, pelo Rogério, sua família, Sandra Silva, também família, irmã Rosemary, sua família, irmão Paulo Sérgio, família, Sheila Raquel e família, minha tia Mari e toda a sua família, irmão Cleto e sua família, Pai. E sabemos que teu reino, Pai, é imenso, muitos são os que te servem, mas nos alegramos em ver esses irmãos conosco também. Nos permita, em breve, estarmos juntos, podemos nos abraçar. E assim peço, Pai, tendo em vista esta enfermidade, esta pandemia, que nos deixa distantes, mas que o nosso amor, o nosso carinho seja preservado, o afeto por cada um dos nossos irmãos, amigos e visitantes esteja sempre constante. Pai, peço também pela Rose, vizinha da nossa irmã Cleonice. Sei com a vida dela, Deus, por favor, guarde ela em nome do Senhor Jesus. Peço também, Pai, pela amiga da Jalda,
e também apresentou o Covid. Tem misericórdia desta vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga a cura a ela, Pai. Que se veja, que se note que o teu poder a colocou de pé novamente, que muitos venham a te glorificar por conta disso, Senhor. Pai, ser também com o Rafael, que está internado, amigo do Sérgio. Traga também recuperação a este homem, Pai, a essas pessoas. Por favor, Senhor, misericórdia te pedimos. Ser com o Sérgio, com seus companheiros de trabalho, Pai. Aqueles que têm também nos acompanhado, cultuado conosco, guarde-os. Ser com o Sérgio, Sheila, Nicolas, Samuel, também, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Preserve-os para a glória do teu nome. Peço pela Igreja Batista de Ilhadirce, Pai, tua igreja. Peço por cada um dos meus irmãos. Estamos nos aproximando também, Senhor, de mais um ano celebrado desta igreja. É tua igreja, é o teu povo. Nos ajude, Pai, com tudo aquilo que temos pela frente. Nos ajude com a construção da Igreja Batista de Ilhadirce. Dê sabedoria, discernimento, toda a tua igreja. Guarda o teu povo nesta noite. Obrigado pelos teus feitos. Eu oro, te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus. O cântico que escolhemos para o encerramento do culto desta noite é um cântico com o título 10.000 razões. Iniciamos o texto de Êxodo 15 com o Moisés e o povo de Israel falando: cantarei ao Senhor porque ele triunfou. Então eles têm motivo. E aí eu perguntei: você tem alguma razão para louvar a Deus? Esse cântico fala um pouquinho disso. Nós temos milhares de razões. Então vamos louvar a Deus com este cântico que diz 10.000 razões.
Louvado seja Deus. A gente louve a Ele, como disse a canção, com a nossa alma. Louvemos sempre a Deus. Louva a Deus porque, com todo problema, e aí sabendo pelo Davi, então, que era geral, nós conseguimos transmitir também o culto. Tivemos dificuldade no início, mas pudemos cultuar juntos. Mais um motivo para louvarmos a Deus. Eu vi ali no chat a confirmação da irmã Jacira, né, do aniversário da irmã Yara, que foi no dia 6, né, tá incluso aí dentro dessa semana, a irmã Jacira ou a irmã Yara, se estiver nos ouvindo, se não, Jacira encaminha a nossa irmã Yara, nosso abraço, um forte abraço a ela, e nos alegramos pela vida dela, que Deus a abençoe grandemente. Deixamos aqui as nossas felicitações também pelo aniversário da irmã Yara, então agora confirmado também. Santa Julinha aqui não deixou passar e me deixou ali pensando nisso, né? Bem, vi também aqui a irmã Maricélia comentando sobre a queda da mãe dela, a fratura no cotovelo. Nós vamos incluir também nas orações, irmã, agradecer a Deus pelo livramento, né? E continuar orando aí para a recuperação da sua mãezinha. Manda também nosso abraço a ela, diga que estaremos orando por ela também, tá certo? Irmãos, eu tenho falado desde domingo, a semana passada também, de alguns comunicados, vou ser breve neles. Tem duas atividades aqui próximo a gente. Quarto aniversário da Missão Batista, ali no Roseira Parque. Dia 12, no sábado, estará ali pastor Luiz Cláudio, pastor da Igreja Batista de Vila Marieta, e nosso presidente da Boa. E no dia 13, o pastor Regis, pastor da Igreja Batista em Quitaúna também, igreja que tem coordenado esse trabalho da Missão Batista ali no Roseira Parque. É próximo da gente, aqui em Carapicuíba, nós vamos celebrar com estes irmãos. Já orem, né, por esse trabalho, por ele ter se mantido, por estar agora já no seu quarto ano, coloque diante do Senhor, e se você puder, tiver em condições de representar a Igreja Batista de Vila Dirce ali com esses irmãos, esteja também louvando a Deus com eles. E nós temos um outro aviso, que é a nossa Assembleia, 53ª Assembleia da Boa, começando na sexta-feira, às 19h30. Depois teremos no sábado, a partir das 8 horas, e vai até pouco mais às 18h30. 18h30 começa, né? Com o nosso pastor Onésimo, pastor ali de Cotia. Tema: Igreja de Cristo, renovando a mente em tempos difíceis. Só uma pequena correção. Apesar de termos dado o endereço da Assembleia da Boa, o presencial acontecerá ali para os louvores, dirigentes, equipe que estará diretamente coordenando a Assembleia. Ela será transmitida online, né? Então, está tendo este cuidado para a transmissão online da Assembleia, e aí você está convidado a participar da sua casa, mas acesse lá. Estamos incentivando também nossa igreja a estar presente. Nós somos a Boa, né? Então vamos também acompanhar, participar desta assembleia, né? Esperamos que já no ano que vem seja novamente presencial, e aí poderemos também marcar presença com os nossos irmãos. Bem, amanhã, se Deus permitir, se tudo der certo, estaremos novamente juntos cultuando a Deus a partir das 20 horas. Na sexta, nossa agenda é com preparação de batismo, estudo de doutrinas bíblicas, a partir das 19h30. Porém, é uma sala fechada. Se você tem interesse, fale conosco para que a gente possa alinhar ali o seu acesso nessas aulas de sexta-feira, ok? Domingo, pela manhã, temos transmissão online às 9 da manhã, culto matinal, e à noite às 18h30, forma híbrida. Você pode confirmar presença através do nosso link. Temos compartilhado ali no WhatsApp também. Caso você não esteja ou não tenha, nos comunique,
tente o acesso conosco para que a gente possa te orientar ou passar o link e confirmar a sua presença, caso você esteja no presencial também. Uma excelente noite a todos os irmãos, que Deus os abençoe, continuem louvando a Deus. Forte abraço, irmãos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.